Eu acho que esse é um salto já na nossa ideia de mudança, né. Eu acho que esse já é um salto do que vem acontecendo no Bahia, dessa onda de Grupo City, de como é uma SAF, do Grupo City. E lá atrás, em 2023, quando parte da torcida, parte da imprensa pedia a cabeça do Renato Paiva, e eu falava para vocês: eles não vão tirar, eles não vão mudar, vai ser Paiva aí no mínimo até o final do ano e tal. E acabou que Paiva sai depois, porque ele entrega o cargo, e não porque o grupo colocou ele para fora, né, não foi isso. Paiva, entendeu que não tinha por que ele continuar aqui com tantos torcedores pegando no pé, com tantos torcedores, protestando, querendo que ele saísse do Bahia. E talvez até, eu acho que um dia, não sei se ele falou disso lá no Charla, mas se talvez até ele pensou em algo mais grave, tipo, tá chegando no extremo para mim, e pode acontecer de fugir de ofensas. Eu tô falando de agressões, né. Não sei se passou isso na cabeça do Paiva, não sei se ele falou isso lá no Charla. Bahia e Botafogo aqui, não perguntei sobre isso para ele, apenas fui lá, cumprimentei, perguntei como ele estava e desejei boa sorte à frente do Botafogo. Embora algumas coletivas Paiva tivesse sido ríspido em algumas respostas, eu entendo, e eu falei disso com ele, eu entendo que nunca foi pessoal, né, diferente até do embate dele com o Baraúna. Eu expliquei para ele a onda do estudar mais um bocadinho, que eu entendi que foi fora de contexto a resposta dele, de quando ele fala que respondeu 1000 vezes a pergunta e que não iria responder, e aí na sequência ele responde. Então acho que em certo modo o Paiva já estava de saco cheio do Bahia, né. Ele já estava querendo, tipo, se picar. E surge o Rogério Ceni. Quando, Paiva ainda era técnico do Bahia, veio uma declaração do Benja, né, de que o Rogério seria o novo técnico do Bahia. E aquilo ali, talvez também tenha caído no ouvido do Paiva, como se o Bahia já tivesse procurando um treinador e tal. O que eu posso dizer é o seguinte, e não é, informação, não converso com o Cadu sobre isso, e nunca perguntei também para o Cadu sobre isso, mas eu não entendo que, um exemplo, que Cadu tenha feito assim: "Ah, vou atrás de Rogério aqui, porque eu quero tirar o Renato Paiva e tal". Eu acho que não aconteceu isso, né, porém, aí eu repito para vocês, achismo não informação, porém, pode ter ali consultado, tipo, o empresário do Rogério, tipo, como é que tá a situação dele, né, tá sem clube, mas qual é a ideia de trabalho, qual é a ideia de salário e tal, para um futuro, quem sabe, não hoje, até porque hoje o Bahia tem técnico, que era o caso do Renato Paiva, né. E eu acho que ali surge já rumores de conversa, e o Ben já acaba soltando. E, coincidentemente, Paiva entrega o cargo, acho que um mês depois, mais ou menos, e o Rogério acaba sendo escolhido. Quem traz essa informação do técnico Rogério Ceni no Bahia é o nosso querido Yuri Santana, né. Yuri solta a informação, Yuri recebe a informação da chegada do Rogério, a gente vai para o aeroporto e acaba que eu não sei até hoje qual foi o entrave, mas o Rogério não. Oxe, tô chorando, é? Que viagem, rapaz, descendo a lágrima aqui, qual foi? O Rogério não desembarca naquele dia, a gente toma um drible, né? Tinha Yuri Santana, eu e a TV Bahia no aeroporto. A gente toma aquele drible, Rogério não chega, eu acho que é no sábado, se eu não estiver enganado.
E a gente foi pra praia, irmão. Ficou Yuri e eu na praia, todo avião que subia, porque quando você tá ali na praia de Pitanga ou de Vilas, a maioria dos aviões que passam ali estão indo embora, né? E a gente ficou ironizando, tipo, ó, se for ele, a gente corre pro aeroporto, a gente tá perto e tal. E a gente acabou que durante essa onda da praia, né? A gente recebeu a informação de que o Rogério chegaria no dia seguinte, né? E o Bahia acaba anunciando o Rogério ali quase que na madrugada já, meia-noite, eu acho, próximo de meia-noite. E no dia seguinte a gente estava no aeroporto para a chegada do técnico Rogério Ceni. Mas o principal é o seguinte, meu irmão, se esse maluco ganhar qualquer título que não seja baiano nem nordeste, qualquer título, eu me arrisco a dizer que Rogério renova em 27 por mais 2 anos. Isso se ele não sair daqui para ir para o Manchester City, daqui para lá. O Guardiola não fala assim, ó, cansei, quero mais não. Os caras falam, rapaz, leve Rogério. Fala inglês, espanhol e ainda, na hora que se estressa, manda para PQP e acabou. Ou seja, o cara consegue dar ordem em 3 idiomas, irmão. Apenas isso. Sabe outro ponto engraçado? O Rick e Eric chegou aqui, eu concordo plenamente. E aí eu quero saber de vocês. Quando o Paiva veio, me disseram que o City via um crescimento em Renato Paiva, com possibilidade até de futuramente ele ser um dos nomes para substituir o Guardiola. E eu falei isso numa live e deram risada. Hoje ele disputando o Mundial, batendo em PSG, dando uma testa, perdeu o jogo, não foi? O Botafogo? Perdeu outro? Mas deu testa. Foi Botafogo e quem o segundo jogo? Terceiro, no caso. Foi outro europeu. Atlético de Madrid. Perdeu, mas classificou, né? E aí, vocês vão falar o quê? De Paiva, né? Se já é ou não grande nome de treinador e por aí vai, ou é cedo ainda, por aí vai para ver da colé, né? Aqui, o Danilo, mesmo assim, ele ainda é fraco. Eu tenho alguns pontos para falar. E é engraçado, o MG fez até um corte disso, e é engraçado que é o seguinte: o primeiro jogo do Botafogo foi muito ruim, muito ruim. E eu cheguei a dizer o seguinte: vejam o quanto é desorganizado o time de Renato Paiva, né? O time de Renato Paiva. O quanto marca mal, o quanto o meio-campo é embolado e tal. E os caras simplesmente fizeram uma partida impecável defensivamente contra o PSG, logo depois do que eu falei. E já contra o Atlético não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. E assim, aquela linha, não sei se é o fato de tá acompanhando um Bahia que trabalha numa linha de 5 no meio-campo, né? E achar que todo mundo agora, se não tiver alinhado ali, o meio-campo tá desorganizado, né? E assim, um ponto que eu acho errado do meio-campo do Botafogo é que, digamos ali, que o meia tá marcando um jogador adversário, o Gregory ou o Alan, os caras saem daquela função de primeiro e segundo volante e vão também dar o bote. Eu acho que o Botafogo deixa uns buracos no meio-campo. Se pegar uma equipe que deu uma estudada nisso antes, vai conseguir surpreender, porque o Botafogo sai 2, 3 para marcar uma peça no meio-campo e acaba deixando ali espaço. Já os caras da defesa, os 4 jogadores da defesa, eu digo o seguinte: onde acharam esse Barbosa, irmão? O maluco é bom zagueiro, pô. Isso daí tem que enaltecer mesmo, que é assim, ó. Cuiabano no Grêmio, era reserva. Chega no Botafogo, consegue jogar bola. Paiva botou ele no banco agora, utiliza ele em alguns jogos e tal. Mas o Cuiabano do Grêmio não amarra a chuteira do Cuiabano do Botafogo. O Barbosa é um zagueiro, irmão, que eu digo assim, ó, velho, vamos aqui por lapso de loucura.
vamos pro lapso de loucura aqui. Barbosa e Mingo, meu irmão, seria uma zaga barril, velho. Falando no baianês. Você que não é baiano, que tá assistindo a live, barril, dependendo do sentido, é uma parada boa. Eu tô querendo dizer que ele é um zagueiraço, né? Seria uma dupla de zaga muito boa, viu? A gente agora tem que explicar também, viu? Não achar que só fala pra torcida do Bahia, não, e tal. Daqui a pouco o Linésio tá assistindo, quer fazer um corte e vai dizer o que é barril. Aí vai botar uma thumb lá dizendo que eu falei mal de Barbosa, que chamei o cara de barril, quis dizer que o cara tá gordo. Não é isso não, viu, Linésio? Você bota aí que torou, não sei quem, a gente lá sabe que diabo torou, trolha, tromba, sei lá mais o que. Pra mim isso aí tudo é outra onda, viu? Mas deixa quieto. Uma zaga barril dobrado, Mingo e Barbosa, meu irmão. E Nerd Tricolor apareça. E outra coisa, velho, que é uma parada que eu falo de Mingo que eu acho surreal. Mingo tem um tempo de bola pra dar carrinho que é absurdo. Mingo dá carrinho na pequena área, pô. Na pequena Bahia e Botafogo, eu digo, eu achei pênalti. Foi Bahia e Botafogo, não foi? Que ele deu um carrinho por trás, no maluco e tal. Eu achei pênalti. Eu falei, ó, se fosse ao contrário, a gente ia estar aqui chorando, dizendo que foi pênalti e tal, né? E não. O juiz não deu, o VAR também achou que não e pronto. Velho, Foi no assim, último jogo da Libertadores, que a gente jogou e perdeu lá contra o Atlético de Nacional, que ele deu um carrinho e seria não, pênalti. foi na Fonte Nova o jogo, pô, não? Foi. Foi na Fonte Nova? Teve, Eu acho que foi, né? teve um que ele foi muito mal e deu até esse carrinho e quase ia ser pênalti. Não, eu acho que foi da Fonte Nova. Ah, não, aí, ó, pronto, é esse aí. O último da Libertadores, você tá certo, Emília. Foi Foi. lá em Porto Alegre. Foi lá em Porto Alegre. Eu achei. Eu achei pênalti.